vamos ler apenas o verso de número 6. Põe aqui para mim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Pode apagar essa luz aqui da frente para ficar melhor? Isso, obrigado. Todo mundo encontrou? Já está aqui, né, irmão? Então ficou fácil. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o e a verdade e a... Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui, Senhor, estamos diante da Tua presença, mais uma vez para ministrarmos e compartilharmos da Tua palavra. Palavra que é a verdade, meu Deus. Palavra que cura, liberta, palavra que transforma, palavra que nos permite viver a vida que o Senhor tem para nós. Nos abençoe nessa noite, ó Deus. Joga por terra desde já todo embaraço de mente. Tudo aquilo, ó Deus, que possa vir atrapalhar o nosso entendimento e o mover do Teu Espírito nesse lugar. Nos rendemos a Ti, me usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento por um minuto. Querido, qual de nós nunca parou, sequer que seja uma vez, para nos fazer uma pergunta? Qual o sentido da vida? Só eu, irmão, que já pensei isso? Quantos aqui já pensaram nisso em algum momento da sua vida? Quantas vezes eu me pegava pensando qual era o sentido da minha vida, qual era o sentido da minha existência? E a grande verdade é que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele já parou para se fazer essa pergunta. E a grande verdade é porque todos nós, de alguma forma, durante a nossa vida, buscamos respostas sobre o sentido da vida. E muitas vezes buscamos essas respostas nas religiões, buscamos essa resposta em filosofias humanas, buscamos essa resposta nos prazeres da vida, nas conquistas, nas farras, nas bagunças. Mas hoje o Senhor nos fará entender que o sentido da vida não está na religião. O sentido da vida não está em filosofias humanas. O sentido da vida não está no dinheiro. O sentido da vida não está nos prazeres deste mundo. Mas o sentido da vida, ele está em Jesus Cristo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode dar um glória a Deus? O texto que lemos, nós encontramos o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos que ele voltaria para o Pai, e lá ele prepararia morada. Você pode dar um glória a Deus? Para que onde ele estivesse,
eu e você pudéssemos estar também. Os discípulos, sem entender muita coisa, sem entender o que Jesus estava falando, eles questionaram Jesus. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós saberemos o caminho? E aí naquele momento Jesus faz uma revelação para eles. E Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida, aleluia. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Presta atenção que Jesus não disse que mostraria o caminho, ou que ensinaria uma verdade, não. Ou que daria uma vida, não. Ele disse: eu sou. Isso significa que fora de Jesus não existe outro caminho. Isso significa que fora de Jesus não existe outra direção. Fora de Jesus não existe outra verdade plena. E fora de Jesus também não existe vida verdadeira. Hoje nós vamos mergulhar nesse texto, irmão. Vamos esmiuçar esse texto e tentar entender de fato o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Quando ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E em que isso implica hoje na minha vida e na sua vida? Então vamos entender. Ele disse primeiro: eu sou o... Fala para quem está do seu lado: Jesus é o caminho. Na época de Jesus, os discípulos estavam um pouco, digamos assim, atordoados. Os discípulos estavam um pouco confusos, sem saber para onde o mestre iria. Jesus então apontou para eles um mapa, foi isso? Não. Jesus não apontou para eles um mapa. Ele simplesmente disse assim: olha, eu sou o caminho. Jesus estava dizendo: olha, eu sou a rota para Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de mim. Para mim e para você hoje isso pode parecer algo assim muito claro. Eu não tenho dúvidas hoje de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu hoje não imagino, não consigo nem imaginar sequer um dia da minha vida longe de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que ainda hoje muitas pessoas estão perdidas, buscando o sentido da vida em caminhos que não vão levar elas a lugar nenhum. Quantas pessoas hoje estão buscando o sentido da vida, estão buscando a felicidade em caminhos como vícios. Quantas pessoas estão agora buscando a felicidade em vícios? Vícios de drogas, cigarro, bebida, pornografia. Quantas pessoas estão hoje buscando encontrar a felicidade e a razão para a sua existência em coisas que não vão levar elas a lugar nenhum.
Quantas pessoas hoje buscam encontrar razão para a sua vida em relacionamentos, na religiosidade, ou até mesmo no sucesso? Quantas vezes você já ouviu, eu já ouvi isso muitas vezes, até no curso, que muitas vezes a gente ministra o casados para sempre. Muitas vezes nós aprendemos isso, que nós casamos para fazer o outro feliz. Um cônjuge precisa entender que ele casa para fazer o outro feliz e o outro para fazer um feliz. Só que se um tentar buscar a felicidade no outro, irmão, vai morrer frustrado. Porque a nossa felicidade, o nosso prazer não está no homem, não está no esposo, não está na esposa, não está na nossa condição financeira, não está no pastor, não está no irmão que está do nosso lado. A nossa felicidade, a razão para a nossa existência, o sentido da minha vida e da sua vida, ela está em Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Todos os outros caminhos, não sendo Jesus Cristo, nos levam a um beco sem saída. Nos levam a viver uma vida sem sentido. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrava da minha vida. Nos dias de bagunça, nos dias de farra, nos dias de forró, irmão, o quanto eu bebia, buscando encontrar o sentido da vida nisso tudo, nesse mundão aí fora. Mas o louvado seja Deus que um dia Jesus entrou na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus? Um dia Jesus me chamou, irmão, no meio do lamaçal do pecado e disse para mim: olha, sai daí agora. Isso aí não é lugar para você. Eu tenho coisas grandes para a sua vida, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus tem coisas grandes para a sua vida. Se você entrou aqui hoje, escute o que eu vou te dizer, e tem tentado encontrar paz em outra direção, tem tentado encontrar refrigério em outro caminho, tem tentado encontrar a razão para a sua existência nas drogas, na bebida, na prostituição. Ei, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, irmão. Só Jesus pode preencher o vazio que existe dentro de mim e de você. Dentro de mim, irmão, existia um vazio que eu tentava preencher com a bebida, que eu tentava preencher na prostituição, que eu tentava preencher na vida de engano. E foi interessante, irmão. Eu aceitei Jesus em um dia. No outro eu não bebia mais, eu não fumava mais, eu não me prostituía mais. A minha vida mudou por completo. Sabe por quê? Porque não havia mais vazio dentro do meu coração. Porque o vazio que eu tentava preencher com a bebida, com a prostituição, com a farra, com a bagunça, Jesus preencheu. Você pode dar um glória a Deus? Se você entrou aqui hoje, entenda isso. Jesus preparou esse culto para falar com você. Ele quer preencher esse vazio que existe dentro do seu coração.
Se existe por acaso um vazio hoje dentro do seu coração, convide Jesus. O salmista, ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você pode dar um glória a Deus? Então nós falamos que Jesus, ele é o caminho. Agora nós vamos entender que ele é a verdade. Se Jesus, ele é o caminho, ele também é a verdade que eu e você precisamos seguir. Jesus não é uma opinião ou filosofia, não. Ele é a verdade absoluta. Ele é a revelação de quem é Deus na minha vida e na sua vida. Hoje eu e você vivemos num tempo em que cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano busca criar a sua própria verdade. É muito comum nós ouvirmos muitas pessoas dizerem assim, a verdade é relativo. Porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E até certo ponto isso tem sentido. Se nós formos olhar para isso a partir de uma expectativa humana. Mas a grande verdade é que existe uma única verdade absoluta. E essa verdade é Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus? João, capítulo de número 1, o evangelista João vai dizer assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, Ele é a verdade de Deus. Jesus, Ele é a verdade absoluta. A verdade que cura, liberta e que transforma a nossa vida. O mesmo evangelista João, no capítulo de número 8, verso de número 32, ele vai nos dizer, olha, e conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Quantos foram libertos por essa verdade? Pode dar um glória a Deus? Diga assim, eu fui liberto pela verdade. Jesus Cristo, aleluia. Eu e você fomos libertos por essa verdade, aleluia. Que privilégio, irmãos. Como é bom estar aqui hoje e declarar isso, olha. Poder declarar, eu fui liberto por esta verdade. Só em Jesus, eu e você, encontramos a verdade que nos liberta. Pastor, a verdade que nos liberta de quê? Do pecado, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus te libertou da escravidão do pecado. Olha só. Você pode dar uma salva de palmas a ele? Aleluia! Imaginar que eu e você estávamos condenados a viver a eternidade longe de Deus. Imaginar que eu e você éramos escravos do pecado. Imaginar que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu a vida do seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que eu e você tenhamos a vida eterna. Aleluia! Jesus não disse, eu sou uma das verdades. Não. Ele disse, eu sou a verdade. Aquele que está em Jesus Cristo é liberto, irmão, do pecado. É liberto do engano. É liberto de tudo aquilo que te afastava de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Hoje não cabe mais nenhuma acusação do inimigo contra a sua vida. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o justo, ele foi imolado na cruz do Calvário, por amor à minha vida e à sua vida. Jesus, ele é o caminho e a verdade. Mas ele também é a vida. Irmão, isso é muito profundo, irmão. Vida aqui não fala simplesmente de existência. Não fala apenas de existirmos, mas fala de plenitude, fala de propósito, fala de eternidade. Olha só, irmão. Jesus não está falando que ele veio apenas para que eu e você existamos. Ele veio para que eu e você tenhamos uma vida plena. Ele veio para que eu e você tenhamos uma vida com propósito. E que essa vida aqui reverbere na eternidade. Olha só. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que maldito é o homem que espera em Deus somente para essa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que eu e você, querido, vivamos aqui uma vida com abundância, uma vida com propósito, mas que não seja só aqui. Sem Jesus, eu e você podemos ter casa, carro, dinheiro, fama, mas um dia o anjo vai chamar a senha de todo mundo. Já parou para pensar? Para onde você vai quando o anjo chamar a sua senha? Pastor, o senhor está me agorando? Não, irmão, está repreendido isso. Estou agorando ninguém. Mas escute o que eu vou te dizer. A palavra de Deus diz que eu e você, querido, precisamos entender a morte não como algo ruim. Paulo disse que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A grande verdade é que todos nós um dia vamos partir. Se Jesus não voltar, irmão, daqui dentro de 50 anos, se Jesus não voltar dentro de 50 anos, possivelmente a maioria de nós aqui vai ter partido. Daqui a uns 50 anos. Mas a grande questão não é partir daqui. A grande questão é nós sabermos para onde nós vamos. Tem muita gente vivendo, curtindo, aproveitando o mundo. E não que você não possa aproveitar esse mundo, né? Curtir, se divertir, tudo
tudo com ordem e decência, irmão. Porque tudo é lícito. Dá para entender isso? Tudo é lícito. Pastor, eu posso beber? Pode, irmão. Eu posso fumar? Pode. Eu posso adulterar? Pode, mas deve? Não. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio. Mas se eu devo fazer é outra coisa. Eu posso beber, mas calma aí. Eu devo beber? Eu preciso beber? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida bem desse templo, irmão. Muitas vezes nós espiritualizamos tudo, mas deixamos de cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão vivendo e aproveitando a vida, mas espiritualmente estão mortos. Sem paz, sem esperança. Sabe por quê, irmão? Porque não tem Jesus. Aquele que tem Jesus, escuta o que eu vou te dizer, quem tem Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Dá para imaginar isso? Fala para quem está do seu lado, a morte não é o fim, meu irmão. É o começo da promessa de Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado com esse tempo aqui, mas escute. Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um céu preparado para mim e você. Há uma eternidade de glória, irmão. Lá não haverá mais pranto, choro, ranger de dente, nada disso. Não vai ter aluguel para pagar. Não vai ter Enel. Nada disso, irmão. Esses dias eu fiquei meio atribulado com a Enel. A nossa conta de luz paga, eles chegaram aqui para cortar a luz da igreja. Ainda bem que Carlão estava ali na porta da igreja. Oh, não, rapaz, vai cortar a luz não. Não, está devendo uma conta. Carlão falou, não, rapaz, o pastor aqui paga tudo em dia, não está devendo nada não. Volta aí daqui a pouco que eu vou deixar o comprovante aí para você ver. Eu tive que deixar o comprovante lá para o cara ver que a conta de luz estava paga. Mas no céu não vai ter Enel para apurrinhar a gente. Você pode dar um glória a Deus? Oi? Nem águas do rio, né, cara? Escuta. Somente em Jesus eu e você encontramos vida abundante nessa terra. E a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você pensamos em religião e olhamos a história, todos os líderes morreram. Estão mortos até hoje. Maomé, Allan Kardec, Buda. Mas o nosso Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia. E hoje ele está vivo, sentado à destra de Deus Pai.
E ele estava dizendo para os discípulos: olha, fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai. Mas eu estou indo e eu vou preparar morada, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Aleluia! Ou seja, irmãos, a morte não pôde deter ele. Ele está vivo. E porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Então hoje eu e você entendemos que Jesus, ele é o, ele é a, e ele é a. E para a gente encerrar, só Jesus pode nos levar ao Pai. Sem ele, irmãos, ninguém vai ao Pai, disse ele, se não for por mim. Allan Kardec, irmão, não vai levar ninguém para o céu. Buda está morto. Maomé está morto. Está todo mundo morto, irmão. Só Jesus está vivo. Aleluia. E ele está aqui, ó. A palavra de Deus nos diz que onde houverem dois ou mais reunidos em o nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então o Senhor, ele está aqui em nosso meio, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração e confirmando esta palavra no meu e no seu coração, para que eu e você possamos entender que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele deixou muito claro: ei, escuta, não existem atalhos. Sai disso. Há um tempo atrás, teve uma confusão aí de gente que estava vendendo terreno no céu. Teve gente vendendo terreno no céu. Escuta o que eu vou te dizer, tem gente pagando até hoje. Escuta, estou te falando isso porque eu já vi, tá bom? Gente da nossa igreja que foi de outra e veio de uma outra igreja, onde lá a pessoa pagava. Parece absurdo, né? A pessoa pagava para receber perdão pelos pecados, para poder ir para o céu, irmão. Dependendo do pecado, era 500. Tinha pecado que era, irmão, diante de Deus, tá bom? Tinha pecado que era 300. A pessoa já não queria nem mais contar para o pastor os pecados que ela tinha, porque estava saindo caro demais. E ela chegou aqui na nossa igreja, e ela viu eu ministrando no dia da reforma protestante, quando eu ministrei falando sobre a venda de indulgências. E no final do culto a pessoa me procurou, ela disse assim: pastor, isso acontecia comigo. Aí eu, o quê, irmão? Eu pagava lá na igreja que eu era, pastor. Ainda podia parcelar. É sério, irmão, isso não é brincadeira não. A gente está rindo, mas isso é sério. Ela pagava para receber perdão de pecado. Dá para entender um negócio desse? Escuta o que eu vou te dizer, irmão, para de bobagem. Não existem atalhos. Não existem outros mediadores. Não existe outro Salvador, não, irmão. Ninguém vai chegar a Deus
não for através de Jesus Cristo. Ah, mas se você pagar, esquece isso, irmão. Esquece pagar para ser salvo. Ó, escuta o que eu vou te dizer. Esquece esse negócio de obra para ser salvo. Ninguém vai ser salvo pelas obras, não, irmão. Se fosse pelas obras, os espíritas já estariam lá. Mas a palavra de Deus nos diz que a salvação ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Olha só. A salvação é pela graça e misericórdia. Pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a minha e a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Você não precisa pagar nada para ser salvo, não. Você precisa levantar a sua mão e receber a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ah, pastor, mas o dízimo, a oferta, irmão, aí tem a ver com gratidão. Eu sou grato a Deus pela grande obra que Ele fez na minha vida. E porque sou grato a Deus e entendo a importância da manutenção da obra de Deus e da pregação do Evangelho, eu contribuo para a manutenção da igreja e para que através do meu dízimo e da minha oferta, outras almas sejam alcançadas. Você pode dar um glória a Deus? Imagina comigo. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, irmão. Já imaginou? Se o meu dízimo, a minha oferta, irmão, for usado para ganhar uma alma para Jesus? Dízimo e oferta não tem a ver com obrigação, nada disso. Não tem a ver com salvação, tem a ver com gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e operado na minha e na sua vida. A Radassa cantou aqui. Eu não vou nem tentar, porque depois da Radassa vai ficar feio, né? Mas tem aquele louvor que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu me lembro de uma frase que eu disse um dia para minha mãe. Eu jovem, cheio de gás, monte, vigília, oração. Eu me lembro que um dia a minha mãe, ainda não convertida, olha para mim e diz assim: irmão, você agora só quer saber de igreja. Para ser crente não precisa estar na igreja todo dia, não precisa estar no monte, na vigília. Eu me lembro de ter olhado para minha mãe e dizer assim: mãe, eu decidi gastar todos os meus dias na obra de Deus. E a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu fiquei impactado, porque eu disse assim: esse louvor fala tudo aquilo que eu sinto de verdade no meu coração. O desejo de gastar todos os meus dias na obra de Deus, entendendo que por mais que eu faça ainda, por mais que eu me esforce, nada que eu faça será suficiente para pagar tudo que Ele fez e operou na minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Então entenda isso hoje. Talvez você esteja aqui, você esteja dizendo assim: pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já entendo tudo isso, a minha fé já está edificada em Jesus. Eu já não tenho mais esse vazio, porque Jesus já preencheu o vazio do meu coração. Mas se você entrou aqui hoje
ainda sem paz, ainda carregando um peso do pecado, eu quero te convidar hoje a receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque somente nele você e eu podemos encontrar paz, perdão para os nossos pecados e a certeza da vida eterna. A palavra de Deus, ela nos diz que os céus e a terra passarão. Ou seja, tudo isso aqui vai passar. Mas a palavra de Deus que é viva, não. Essa palavra, ela vai permanecer para sempre. Acredite eu ou não. Acredite você ou não, querido, essa palavra é a verdade. E ela vai se cumprir. Então entenda isso. Jesus, ele é a resposta que eu sempre procurei. Jesus é a razão da minha vida, a razão da minha existência. A resposta que eu sempre procurei, eu encontrei no dia em que eu conheci a Jesus Cristo. Jesus hoje, ele representa o caminho para aquele que está perdido. Ele representa a verdade para aquele que vive no engano. E a vida para aquele que ainda tem um vazio no seu coração. Sem Jesus, a nossa vida, ela é como um corredor escuro e como um beco sem saída. Mas com Jesus, irmãos, mesmo nos dias nublados, eu e você vamos olhar e veremos sempre uma luz no fim do túnel. Uma possibilidade de recomeçar. Teremos sempre a esperança e a direção para que eu e você possamos seguir, mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida. Então entenda isso, entregue hoje o seu caminho ao Senhor. Se você já serve a Jesus, glória a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra está te fortalecendo, está te encorajando, está gerando fé, esperança e vida no seu coração. Mas se você ainda não servia a Jesus, entregue hoje a sua vida para Ele. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. Eu queria convidar